A minha fé, a sua fé, ela faz diferença. Ela faz diferença. Ela faz diferença para nós, ela faz diferença na nossa vida. Porque, como falamos por tantas vezes, a nossa fé, ela determina aquilo que nós iremos fazer. É isso que a nossa fé faz. Ela determina o que nós iremos fazer. Preste bem atenção. A nossa fé determina o que nós vamos fazer. A minha fé determina o que eu vou fazer. E a sua fé determina o que você vai fazer. Por exemplo, só um exemplo. Eu falo para você que a sua vida será transformada. Uau! Né? Quem não gosta de ouvir isso, né? Minha vida será transformada. Mas se você não crer nisso, a sua vida vai ser transformada. Porque se você não crer, você não vai fazer. Fazer o quê? Fazer o que tem que ser feito para a sua vida ser transformada. Não é? A sua vida não vai ser transformada porque eu estou dizendo que vai ser transformada. Como, por exemplo, a palavra de Deus tem muitas promessas, não é verdade? Mas isso significa que essas promessas vão se cumprir? Não significa. Vai se cumprir na vida de quem crê. Quem crê diz assim, eu creio nessa promessa. Não. Quem manifestar a sua fé naquela palavra. Ela vai se cumprir na vida dessa pessoa. Por quê? Porque é aquilo que falamos, a fé determina aquilo que nós vamos fazer. Se eu tenho fé nessa palavra, o que eu vou fazer com relação a ela? Aí que está a questão. Então não adianta eu ter aquela fé só de saber. Eu tenho que ter aquela fé também que faz, porque como o apóstolo falou, o apóstolo Tiago, a fé sem obras ela é morta, ela é inoperante, não funciona. Né? A fé sem obras, a fé de conhecimento da Bíblia somente, né? Ela não vai trazer resultado nenhum. Porque é aquilo que falamos. A palavra de Deus ela está ali. Mas não significa que a promessa está ali que ela vai se cumprir. Né? Entre a promessa e o cumprimento dela existe um caminho. Qual que é esse caminho? Quem provoca o cumprimento da promessa? Sou eu, a promessa já está feita, ela já está pronta para ser cumprida. Ela precisa de alguém que vá lá e provoque o seu cumprimento. Se não acontecer isso, não tem promessa. Não tem cumprimento de promessa. Né? Por exemplo, o Senhor Jesus falou sobre a promessa do Espírito Santo que seria derramado. Mas a pergunta é, se os discípulos não estivessem lá buscando o Espírito Santo, viria algum Espírito Santo sobre eles? Não viria. Havia uma promessa, mas também teve que haver uma busca pelo cumprimento dessa promessa. A busca não é algo teórico. A busca não é algo que acontece automaticamente. A busca é algo que precisa ser provocado. A busca é algo que precisa ser agido. Eu preciso buscar um cumprimento. Como? Como é que se busca uma coisa? Como é que você procura um emprego, por exemplo? Sentado no sofá da sala? Como é que você procura, por exemplo, alguma coisa? Até hoje, online, você tem que se mover, você tem que se movimentar, né, para você buscar alguma coisa. É assim que você busca, você age. Então, para buscar o cumprimento da promessa, você precisa agir, você precisa fazer, e não só saber. A promessa está ali. A maioria, ou pelo menos muitos, conhece as promessas de Deus, sabem quais são as promessas de Deus, mas a sua fé não está ali. Por quê? Por que a sua fé não está ali? Porque ela não busca, ela não age. Às vezes até diz que acredita, às vezes até diz que crê, mas não busca. Não busca o cumprimento daquilo que está escrito. Né? É aquilo que voltamos àquilo que falamos no início. Né? A nossa fé, ela determina aquilo que nós vamos fazer. A nossa fé determina o que nós vamos fazer. Então eu tenho lá a promessa, tenho lá a palavra de Deus, cheia de promessas, repleta de promessas. Mas se eu não creio, meu amigo, vão ser só promessas para mim. Não vão passar de promessas. Não vai passar de um pedaço de papel se eu não creio. Né? Não vai acontecer simplesmente porque eu estou na igreja, então vai acontecer tudo, não. Vou ter que buscar. Ele disse que busca, encontra, que pede, recebe, que bate, da porta aberta. Não vai acontecer simplesmente porque eu estou ali. Né? E eu não estou falando apenas disso em questão material, porque o Senhor Jesus falou buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando a gente fala de promessa, a pessoa já quer bens materiais. Deus não tem problema nenhum em dar bem para ninguém. Mas quando ele vê que a pessoa está interessada só naquilo que ele tem, não naquilo que ele é, aí certamente
Ele pode abençoar alguém, mas do que adianta, por exemplo, ele abençoar você e você perder a sua salvação e você ir para o inferno? Você acha que o que Deus mais quer é abençoar você? Ele quer muito abençoar você, mas acima de tudo isso, ele quer salvar você. Ele quer que você esteja com ele para sempre no seu reino. Porque o maior interesse dele é salvar sua alma. Ele sabe o que é mais importante, mas você sabe o que é o mais importante? Você sabe o que é o principal? Você sabe o que Deus realmente quer? Quando eu realmente entendi o que Deus realmente quer, as outras coisas ficaram em segundo plano. Eu dei prioridade para aquilo que Deus quer, porque se é aquilo que Ele mais quer, também tem que ser aquilo que eu mais quero. Se eu seguir aquilo que Ele mais quer, as outras coisas virão como consequência. Mas aí eu fico atrás de coisas que Ele até quer, mas não é o que Ele mais quer. Então eu posso até conquistar algumas coisas pela fé. Como tem gente que conquista, mas eu não vou ter aquilo que Deus mais queria me dar, que é a vida eterna. E todas essas conquistas que eu vou ter aqui, eu vou ter por alguns poucos anos. Mas depois a pessoa morre e a alma se perde. E aí? Eu fui rico aqui nesse mundo, eu tive bens, tive isso, aquilo outro. Mas de que adianta tudo isso se eu morrer e minha alma for para o inferno? De que valeu todas essas conquistas? Do que adiantou tudo isso? Serviu de alguma coisa? Valeu de alguma coisa? Não valeu de nada. É claro, aqui é muito fácil, né? Na verdade, aqui é muito fácil você acreditar que isso tem algum valor, tem alguma importância, porque você está aqui. Mas e depois que isso aqui acabar? Ninguém vai ficar aqui para sempre. Uma hora nós vamos embora daqui. E aí? E aí? É isso que tem que pensar. É isso que cada um precisa pensar. Então a sua fé, ela determina o que você vai fazer. A pergunta é: no que você tem tido fé? No que você tem tido fé? As suas ações, elas revelam no que você tem tido fé. As suas ações revelam aonde está a sua fé. Quer saber onde você tem tido fé, no que você tem tido fé? Veja o que você está fazendo. Veja o que... Ah, mas eu estou indo na igreja. Eu não estou falando no ato de ir na igreja, porque ir na igreja até o diabo vai. Eu estou falando em comportamento, atitude, conduta. Veja no geral o que você está fazendo, qual tem sido o seu comportamento, qual tem sido a sua conduta. O seu comportamento revela onde está a sua fé. O seu comportamento revela no que você tem fé. Então veja o seu comportamento, veja a sua conduta e responda essa pergunta. Onde você tem tido fé? No que está a sua fé? Porque a fé é uma coisa boa. Certeza de fatos que não se veem, de coisas que não se enxergam. A fé é uma coisa boa. Mas o problema é quando a pessoa usa a fé na coisa errada. A fé posta na coisa errada. Se a fé não está na palavra de Deus, então a fé vai ser algo inútil. Deus deu a fé a todos. Para quê? Para que nós venhamos usar a fé que Ele nos deu na sua palavra. Não em outra coisa. Tem gente usando a fé em outras coisas. Ah, como é que eu sei que eu estou usando a fé em outra coisa? O que você tem obedecido? O que você tem obedecido? Isso revela onde está a sua fé. Se você obedece à palavra de Deus, é por quê? Porque a sua fé está na palavra de Deus. Agora, se você obedece a qualquer outra palavra, é porque a sua fé está em qualquer outra palavra. Mas aí volta àquilo que foi falado. A fé na coisa errada não é fé. Porque essa fé vai levar para onde? Essa fé não vai trazer apenas problemas para mim aqui desse mundo. Ela vai trazer um tormento depois, que nunca vai ter fim. Então, onde está a sua fé? No que está a sua fé? É só você que pode ver isso. É só você que pode ver isso. E é só você que pode mudar isso. Se você acha que do jeito que você está bom, a vida é sua. A alma é sua. O que nós viemos aqui é trazer uma mensagem para que se pense. Para que veja se realmente está seguindo o caminho certo. Deus, ele trabalha dessa forma, alertando, avisando. O resto é com cada um. A responsabilidade cai sobre cada um. Depois de recebido o aviso, depois de recebido o alerta, a responsabilidade é de cada um. Então você está recebendo uma palavra, você está recebendo uma mensagem. Você tem uma opção a fazer. Ver onde está a sua fé. E ver se há um problema aonde está a sua fé.
Porque, por exemplo, poxa, eu estou colocando a minha fé lá numa coisa lá, eu estou obedecendo uma coisa, mas, sabe, eu não tenho paz, eu sou uma pessoa vazia, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa... Há alguma coisa errada com essa fé, não é verdade? Não há alguma coisa errada? Porque como é que pode? Se a minha fé estivesse em algo bom realmente, por que eu estou desse jeito? Pior, pior do que isso. Tem pessoas que estão lá embaixo, agora. Elas tinham a fé em algo aqui, mas agora estão lá embaixo. Elas descobriram que a sua fé estava na coisa errada, mas aonde? Lá embaixo. É por isso que eu estou falando para você ver onde está a sua fé. É por isso que eu estou falando para você ver no que está a sua fé. Porque se você ver isso aqui e mudar isso aqui, por exemplo, você vê onde está a sua fé, você vê no que está a sua fé e detectou que a sua fé não está numa coisa certa, mas numa coisa errada, você pode mudar isso. Ou você pode ignorar isso e continuar com a fé nisso aí. Mas você pode mudar isso quando você vê onde está a sua fé. Aí você pega e muda isso, você muda também o destino da sua alma. Você muda também a sua vida aqui nesse mundo. Você passa a viver de uma forma diferente. Por quê? Porque você mudou o lugar onde está a sua fé. Mas aí é cada um que precisa ver isso, né? Não sou eu que tenho que ver isso para você, nem você tem que ver isso para mim. É cada um precisa ver. Nós, como falamos, chegamos aqui, damos a mensagem. O restante é com cada um. Meu trabalho se limita a falar. Eu não posso agir nem decidir por ninguém. Eu só posso falar. Por quê? Porque há um interesse da parte de Deus em salvar. Ele não quer ver ninguém se perder. Por isso ele nos traz até aqui com essa mensagem. Para que você veja. Será que eu estou colocando a minha fé na coisa certa? Será? Porque lembra daquilo que eu falei no início. Onde nós colocamos a nossa fé determina aquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, se eu coloco a minha fé na coisa errada, eu vou fazer o que? A coisa certa? Eu vou fazer a coisa errada. Eu vou fazer escolhas erradas. E eu vou sofrer aqui e vou sofrer depois. Por quê? Porque a fé não presta? Não, porque eu coloquei a minha fé na coisa errada, na pessoa errada. Então, se observando, se avaliando, você viu que a sua fé não está em algo de Deus, não está em algo que agrada a Deus, porque cada um sabe, não é verdade? Cada um sabe se tem vivido uma fé verdadeira, uma fé que está em algo. Não, isso aqui não é de Deus, porque não é possível. Como é que pode isso aqui ser de Deus? Tem alguma coisa errada. Todo mundo sabe. A gente pode fazer vistas grossas e ignorar o que está acontecendo, ou a gente pode pegar aquilo ali e falar, poxa, isso aqui não é fé. Ou melhor, essa fé que eu estou tendo aqui não está na coisa certa. Porque como é que pode eu estou tendo fé nisso aqui e minha vida está destruída? Eu estou mal. E eu não estou falando apenas de exteriormente, estou falando de interior. Porque tem gente que ganha bem, tem condições, tem isso, tem aquilo, mas não tem paz. Que fé é essa? A fé está na coisa certa realmente? Não está, está na coisa errada. Mas você pode mudar o lugar em que está a sua fé. Você pode mudar aqui e agora. Depois eu não sei. Mas aqui e agora você pode mudar. Porque lembra do que nós falamos e repetimos. A sua fé determina o que você vai fazer. Então se você coloca a sua fé na coisa errada, você vai fazer a coisa errada. Não tem como você colocar a sua fé na coisa errada e fazer a coisa certa. Só existe uma coisa certa. Colocar a sua fé em Deus, na palavra de Deus. Se você colocar a sua fé lá, você está colocando a sua fé na coisa certa, na pessoa certa. Mas se você coloca a sua fé em qualquer outro lugar, você está colocando na coisa errada. Quando eu falo em colocar fé, obedecer. Se você obedece a palavra de Deus, você está colocando a sua fé na coisa certa. Mas se você obedece qualquer outra palavra, você está colocando a sua fé na coisa errada. E você vai fazer a coisa errada. Por quê? Você está colocando a sua fé na coisa errada, na pessoa errada. Então, o que você está fazendo revela onde está a sua fé, no que está a sua fé. Se você percebe que a sua fé está em algo ou em alguém que não deveria, você quer mudar isso aqui agora, fale com Deus aí onde você está. Faça a sua oração mudando. É você que tem que ver isso, é você que tem que enxergar isso, é porque é a sua vida, né? Ninguém melhor do que você para falar o que está acontecendo com você.
Ninguém melhor do que você para saber o que está acontecendo com você. Então, se isso não está funcionando, meu amigo, e já passou tempos e tempos, muda, muda, sabe? Muda, muda. Não permaneça no mesmo erro, vendo que isso não está dando certo, vendo que isso não está funcionando, vendo os problemas que isso tem trazido para você. E os problemas daqui não são nada diante dos problemas que isso pode trazer depois, porque o problema depois é eterno, o problema depois é definitivo, o problema depois não tem como resolver. Então, o lugar de mudar onde está a sua fé, em quem está a sua fé, é esse lugar aqui. Se você reconhece isso, faça isso agora. Pare de obedecer a essas palavras, que não vêm de Deus, que vêm de qualquer outro lugar, ou certamente do inferno, porque se não vem de Deus, só pode vir do diabo. Pare de obedecer essas palavras e decida seguir a direção de Deus a partir de hoje. Decida seguir a direção da palavra de Deus. Decida seguir o que está escrito. E veja o que acontece. E veja o que acontece. Com Deus é assim. Você não vai ver para depois obedecer. Você vai primeiro obedecer para depois ver. Obedeça e veja o que acontece. Você não teve coragem para obedecer essas outras coisas aí? E o que aconteceu? O que aconteceu? Qual foi o resultado? Qual foi o saldo final? Então tenha coragem também para obedecer a Deus. Porque o que Deus vai fazer com você? Deus vai acabar com a sua vida? Deus vai destruir você? Eu tenho certeza que não. Se tem alguém que se importa com você nessa vida, esse alguém é Deus. Então se você obedecer a palavra dele, você vai ver os resultados, você vai ver os frutos dessa obediência. Os frutos que não são temporários, que não são momentâneos, mas são eternos. Frutos de eternidade. É o que a palavra de Deus nos oferece quando nós obedecemos a ela. Se você quer isso para você, decida a partir de hoje obedecer essa palavra. Isso vai beneficiar uma única pessoa, você. Se você obedece ou não obedece, Deus vai ganhar alguma coisa? Deus não vai ganhar nada. Eu vou ganhar alguma coisa? Eu não vou ganhar nada. E nem perder. Quem perde ou quem ganha é você. Então, se você quer essa mudança para a sua vida, decida colocar a sua fé na coisa certa, na pessoa certa. Obedecendo a palavra de Deus diariamente até o final do caminho. E você verá o que vai acontecer. Você vai ver, mais do que eu falar, você vai ver. Eu estou falando isso porque eu vi Deus mudar. Eu vi Deus me mudar. Eu vi Deus me transformar. Uma mudança que eu não acreditava que seria possível, mas Deus, ele fez isso. Quando eu escolhi não mais seguir a palavra de A, B ou C, mas quando eu decidi seguir a palavra dele, ele me trouxe até aqui. E eu vi, a palavra de Deus não é uma história para mim, é algo que eu vi acontecer comigo. Então por isso que eu falo. Eu não estou falando para você de uma história que alguém me contou, eu estou falando de algo que aconteceu comigo, da transformação que aconteceu comigo. Porque o maior milagre, meu amigo, não é aquele que acontece fora, é aquele que acontece dentro. Fora, até o incrédulo consegue mudar. Mas e dentro? E dentro? Meu amigo, esse milagre só Deus pode realizar. Mas esse milagre ele realiza na vida daqueles que decidem obedecer a sua palavra. Esse milagre ele realiza na vida daqueles que colocam a sua fé nele, que colocam a fé na sua palavra.